Olá, G3A, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Alan Clemente, certo? Professor de ensino religioso. E dessa vez as aulas serão remotas, né? Eu aqui de casa, vocês aí da casa de vocês, certo? Eu preciso muito que vocês atentem à aula, que vocês assistam à aula, que se tiverem dúvida voltem o vídeo, assistam de novo, certo? Para que tudo saia satisfatoriamente. Conto com vocês. E se Deus quiser, esse momento difícil vai passar e a gente vai voltar a ter as aulas normais, presenciais na Escola Rui Barbosa. Então, por enquanto não passa esse tempo, assiste a aula aí, certo? A aula que vai começar agora, nesse momento de ensino religioso. Nossa aula 01. Então, gente, vamos à nossa aula, certo? A nossa primeira aula remota. E o nosso título está aqui, ó. Textos Sagrados, certo? Então, nossa aula de ensino religioso, certo? E eu, como vocês bem sabem, sou o professor Alan Clemente, ok? Então, gente, o que são textos sagrados? O que são textos sagrados? Vamos pensar um pouco. Textos sagrados são aqueles que, para um determinado grupo religioso, tem um valor muito grande, né? Tem um valor excedente, certo? Então, são ensinamentos, esses textos são ensinamentos transmitidos de forma oral, ok? Transmitidos de forma oral. O que quer dizer isso, professor? Falado e também de forma escrita. Então, de forma oral e de forma escrita, pelas diferentes culturas religiosas. Esses textos são uma forma de expressar, de falar, né, de expressar e de disseminar os ensinamentos da religião. Então, esses textos sagrados, eles têm a forma de expressar e de espalhar, de disseminar os ensinamentos da religião, certo? Então, textos sagrados são para isso, servem para isso, para que as pessoas que são daquela determinada religião tenham acesso aos seus ensinamentos, às suas doutrinas, às suas regras, tá certo? Continuando. Função e objetivo dos textos sagrados, tanto os orais, aqueles falados, quanto os textos escritos. A função é transmitir, né, e também organizar os ensinamentos religiosos para as novas gerações. Vamos entender isso. Vê só, se não houvessem os textos sagrados, se não existissem, talvez a religião, aquela determinada religião, ela fosse perdida no tempo. O tempo fizesse com que ela se acabasse, cessasse. Mas como os textos estão lá escritos, estão lá gravados, estão lá feitos, né? Esses textos passam de geração em geração, ocasionando que a religião, que aquele ensinamento, que aquelas doutrinas, que aquelas regras não serão perdidas com o tempo, certo? Continuando, o objetivo é registrar fatos importantes das religiões, tais como sermões, orações, doutrinas e também, né, a história da religião, daquela determinada religião. A gente sabe que existem inúmeras religiões, certo? Nós conhecemos várias. Por exemplo, podemos dizer o catolicismo, né? O protestantismo, o candomblé, ou entre outros, né? Entre muitos outros. O hinduísmo, certo? Tem os testemunhos de Jeová, deixa eu ver aqui, me falta nomes, mas a gente sabe que são muitos. Então, cada um, né, tem o islamismo, cada um tem os seus respectivos textos sagrados, que vai conter os seus sermões, as suas orações, as suas doutrinas e também a sua história. Características do texto sagrado.
Vamos lá ver? Ele é reconhecido e ele é validado por todo o grupo religioso. Ó, o grupo religioso que faz parte é quem o reconhece como sagrado. Não necessariamente os outros grupos, as outras pessoas que não fazem parte desse grupo religioso, vão reconhecê-lo, né? Mas quem faz parte do grupo, sim, esses sim, dão muito valor a esses textos sagrados. Ele dá sentido e um significado essencial à realidade. Ora, se não houvesse para os cristãos a Bíblia, por exemplo, talvez não tivesse tanta credibilidade, né? A Bíblia, ela dá crédito à doutrina, aos sermões, né? Aos ensinamentos para os cristãos. Okay? Texto sagrado para os cristãos é a Bíblia, um exemplo que eu estou usando. Continuando. Textos sagrados orais. Mesmo com a invenção da escrita, algumas culturas optaram por permanecer na oralidade, sem escrevê-los, armazenando textos em sua memória e vai passando de geração em geração. Exemplo das culturas indígenas, dos aborígenes e das culturas africanas, certo? Elas não têm textos sagrados escritos. É na oralidade, passando de geração em geração, ensinamentos em que os mais velhos ensinam aos mais novos e assim sucessivamente. E os textos sagrados escritos, com o intuito de garantir a preservação, de não ter esquecimento, né? De garantir a preservação do conteúdo e dos ensinamentos, registrou os seus textos. Exemplo, a Bíblia, né, para os cristãos, o Torá, o Vedas, o Alcorão, o islamismo, né, etc. Entre tantos outros. Tá certo, gente? Então, essa foi a nossa aula dos textos sagrados. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Então, gente, essa foi a aula, certo? O exercício vai vir agora. Você vai fazer o exercício e vai me mandar aqui no grupo mesmo, ok? E aí eu vou analisando seu exercício, corrigindo e dando visto aqui na minha planilha, certo? Qualquer dúvida, repito, eu estou aqui à disposição de vocês. Então, um cheiro bem grande em todos, Deus abençoe a todos e até a próxima aula.